Amados, pedi que vocês pudessem abrir as suas Bíblias do Evangelho de segundo escreveu Mateus, no capítulo 9. Hoje é um culto da família, ou para a família. Deus toda glória. Amém. 9 de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Todos encontraram? Amém. Quem não achou, diga, me ajude aí. Obrigado. Amém? Então vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então ele lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, de que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Glória. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amados, antes Oh, de nós glória. orarmos, eu queria lhes fazer uma pergunta. Como está o seu lar? Como está a sua família? Como está a sua vida? Não precisa responder em voz alta, mas aí você mesmo se responde. Ou responda para Deus: Senhor, está assim, assim, assim. Falar para Deus como que está, você está se sentindo, como está a situação dentro da sua casa, na sua família, com o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, suas filhas. Como está a situação dentro do seu lar. Que é um culto de família. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo ele teve uma casa. Amém. Ele teve uma casa. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 13. Depois nós vamos ler. Como está a sua casa? Vou dar aí uns 5 minutos para que você possa falar com Deus. Como está a sua casa? E como você deseja que a sua casa seja? O que você deseja que o Senhor Jesus Cristo faça na sua vida e dentro da sua casa? Aleluia. Você crê nisso? Amém. Amém. Foi a pergunta de Jesus. 5 minutos para você falar com Deus. Senhor, a minha casa está desse jeito. Amém. Estou dessa forma. E eu gostaria que o Senhor fizesse isso, para que eu possa me alegrar. Fale com Ele 5 minutos. Amém, Jesus, Senhor nosso Deus, Pai de amor e de bondade. Em primeiro lugar, quero ser grato a Ti. Por ter um lar, por ter uma família. Santíssimo Deus, Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos reunimos diante de Ti, já louvamos, engrandecemos o Teu nome, Senhor, através dos louvores. Foi dito aqui nesta noite, Senhor, que nós pertencemos a uma igreja de águas. Senhor, que necessita de uma transformação, de uma renovação. É o processo que a águia passa num determinado tempo da sua vida. Ela se isola, Senhor. Ela voa mais alto. Lá ela arranca suas penas, o seu bico, e aí há um processo para que tudo seja renovado. E se renovando, Senhor, ela voa, Senhor, mais alto ainda, Senhor.
renovada, fortalecida. E que nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua palavra, o Senhor venha nesta noite renovar as nossas forças. Senhor, muitos de nós aqui estão passando por um processo doloroso, passando um processo de dor, de dificuldades, de perda, de necessidade, de angústia, Senhor. Tantas coisas que acontecem no dia a dia, dentro do lar, na família, na própria vida. E que nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha renovar as nossas forças, nos fortalecer. Amém. E que nós possamos, ó Senhor, presenciar o teu agir, o teu operar nesta noite. Ó Deus, e tudo aquilo que possa estar impedindo, Senhor, seja retirado do nosso meio, Amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Amém, E se o Senhor está presente, como eu creio que está, assim diz a tua palavra, Senhor, onde o Senhor está, a enfermidade não fica, a dor não fica, a angústia não fica, a ansiedade, a depressão, seja qual for a dificuldade, a dor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela é destruída, porque o Senhor tem poder e autoridade sobre a terra. Todas as coisas estão sujeitas ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Senhor, seja conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço para a glória de Deus. Amém, Jesus. A melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de se assentar, diga para o seu irmão, credes nisso? Pode se assentar, queridos. Queridos, lá em Mateus, como eu disse, no capítulo 4, versículo 13, e para os irmãos, se vocês quiserem acompanhar, diz assim: deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naphtali. Então nós vemos aqui também lá em João, no capítulo 2, versículo 12, também diz, depois que o Senhor Jesus Cristo, lá nas bodas de Caná, da Galileia, depois de transformar a água em vinho, diz ele, junto com Maria, sua mãe, e os seus irmãos, retornaram para sua casa, junto com alguns discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 55 ao 56, fala da família do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, talvez você possa entender errado, Jesus Cristo nunca casou, né? Não teve nenhum tipo de relacionamento físico, né, com nenhuma mulher, né? Ele nasceu puro e morreu puro e ressuscitou. Amém. Ele está vivo na sua santidade, certo? Mas a família do nosso Senhor Jesus Cristo era Maria, sua mãe, e os seus irmãos. Alguns atribuem a Tiago, Judas, não me lembro o nome de outro, José, obrigado, André, e algumas irmãs. Lá em Mateus 13 fala sobre isso, sobre a família do Senhor Jesus Cristo. Bom, o Senhor Jesus Cristo, então, ele tinha um lar. Quando ele deu início ao seu ministério, por volta aí dos seus 30 anos de idade, ele faz uma mudança de Nazaré, da Galileia, para Cafarnaum. E ali ele aluga, né? Não vou dizer que ele comprou, né? Alguns disseram que ele comprou, mas, né, provavelmente essa casa foi cedida ou alugada
para o Senhor Jesus e a sua família, porque ele tinha a ideia, né, no princípio do seu ministério, de montar ali uma base, porque Cafarnaum era uma cidade próspera, uma cidade perto do mar da Galileia, onde se pescava com abundância, e era também um caminho, uma rota para as caravelas que vinham de todas as direções, do norte, né, caravelas de Roma, da Síria, né, era uma cidade próspera, uma cidade comercial, onde muitos povos de muitas nações e línguas se reuniam. Então o Senhor Jesus Cristo toma como base aquela cidade. Era uma cidade estratégica, então ele coloca ali o seu lar, né? Traz a sua família, a sua mãe, os seus irmãos para aquele lugar. Inicia-se o ministério dele, chamando, o primeiro que ele se encontra é Pedro e André, que estavam pescando. Amém. Amém. Glória a Deus. Se o André é um bom pescador, mas na Bíblia é. Mas o que acontece? Os dois foram os primeiros a serem chamados. Então se atribui que aquela casa era cedida por Pedro. E o primeiro milagre acontece. O Senhor Jesus Cristo cura a sogra de Pedro. Né? Deus seja louvado pela sogra. Amém, Pai. Amém? Olha a sogra, tem sogra. Aleluia. Amém. Né? Sogra é bênção. Eu tenho a minha é bênção. Né? Quem viu ela aqui domingo passado? Né? 91 anos de idade, orando em línguas. Glória a Deus. E ele, no sapatinho também, batendo o pezinho dela, do jeito dela. Aleluia. É uma mulher de fogo, velho. 91 anos de idade, alguns atribuem, não, já 91, eu vou me acomodar, vou encostar, vou esperar a morte. Não, e ela continua orando, lendo a palavra de Deus, como eu fiz esses dias lá, ela disse, eu não sei ler muito, mas a Bíblia eu leio e Deus me dá o entendimento. Através do Espírito Santo de Deus. 91 anos de idade. Deus seja louvado. Amém. Amém. Voltando à palavra de Deus, começa-se o início do Senhor Jesus Cristo dentro de uma casa. Na casa do Senhor Jesus Cristo. Havia tristeza. Sim ou não? Havia angústia. Havia depressão. Havia preocupações. Não havia isso. Na casa do Senhor Jesus Cristo não havia e também continua não tendo. Porque a igreja é a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é a casa do Senhor Jesus Cristo. Você pertence à família do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Todo pai, né, ele deseja o melhor para os seus filhos, o melhor. Eu, o pastor Carlos, o irmão Adão, o Luiz, né, o Gilson, né, tem mais um casado, o Alex, o seu Francisco, deseja o melhor para os seus filhos, para a família, para a esposa. Sempre nós pensamos desta forma. E Jesus Cristo também dá início ao ministério. Por quê? Porque ele precisava de um lugar para poder reunir a sua família, os seus amigos, os discípulos, aquele já tinha, né, que precisaria, né, para dar início ao seu ministério. Tudo foi planejado. Jesus vai para este lugar com um plano, com um propósito. Com um propósito. Jesus Cristo é o único ser que nasceu, veio ao mundo sabendo como iria morrer. Só ele, mais ninguém. Ele sabia qual é o propósito dele ter vindo na terra e como ele passaria, qual era o processo da sua morte. Que era necessário, foi necessário, para que nós possamos estar aqui nesta noite. Amém. O Senhor Jesus Cristo dá início ao seu ministério. Diz a palavra do Senhor, já aqui no mesmo livro, capítulo, versículo 9, lá, já começa ali dentro da sua casa, lá em Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 12, fala como o Senhor Jesus Cristo estava dentro do lar.
reuniu algumas pessoas, estavam pregando ao Evangelho. De repente aparecem 4 homens. Marcos, ele detalha isso, 4 homens. Trazendo um paralítico. Morrendo, já diz a Bíblia que jaz no leito, já estava morrendo em cima da cama. E eles não podiam entrar dentro da casa. A casa estava cheia de gente. Glória a Deus. Cheia. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele tinha algo para oferecer às pessoas. Amém. Amém. Jesus Cristo, ele tinha, como Glória eu a posso Deus. dizer para você, traduzir a você, benefícios. O que é um benefício? É uma assistência, uma ajuda, né? Um socorro no momento da dificuldade. Nós vimos muito essa palavra aí, nós tivemos aí a pandemia e o governo, né, deu aí um benefício, uma assistência, porque parou tudo, né? Ficou aí muito tempo algumas pessoas sem trabalhar, fechou o comércio, muitos comércios fecharam e não abriram mais, igrejas foram fechadas e algumas igrejas também não abriram mais. Teve crentes que ficou em casa e continua em casa, acreditando que a pandemia ainda continua, ou se aproveitou da situação, não quero mais ir na igreja, então aproveito e continuo na igreja, fica no YouTube, vendo alguns ali, algumas pessoas, alguns pastores, não digo pastores, alguns estudiosos que dizem que não é necessário mais ir à igreja. Você não precisa ir na igreja, você pode ficar na sua casa, lendo a sua palavra, ler a Bíblia. E alguns dizem, não dê ofertas, não dê dízimo aos pastores, guarda o povo, ajude aí as pessoas necessitadas. Tem esse tipo de pregadores, ou influencers, né? Pessoas influenciando as outras pessoas de forma negativa, ao meu modo de ver. As pessoas são influenciadas. Nós vimos aí essa semana que Cristiano Ronaldo, um jogador famoso de futebol, estourou, bateu o recorde. 1 bilhão de seguidores. Você sabe o que é 1 bilhão de seguidores? 3 vezes ou mais a população do nosso país. Nossa população é cerca de 350 milhões. 1 bilhão, ou quase a população da Índia, que passou a China. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. De pessoas que acessam, que seguem, né, que são influenciadas por aquele homem, né? Eu não sei o que ele fala, o que ele faz, porque eu não sigo ele, eu sigo ao Senhor Jesus Cristo. Amém. E Amém. esses homens levam aquele paralítico até a casa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tinha algo para oferecer, tinha um benefício dentro da casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. E eles chegam, não conseguem, sobem até o telhado. Diz as Escrituras que eles começam ali a tirar as telhas, né? Se não fosse a casa do Senhor Jesus, Aleluia. alguém iria reclamar. Imagina, alguém entra, chega na sua casa e começa a destelhar a sua casa. O que você faria? Atenção. Sai daí. Sai daí, o que você está fazendo aí? Chama a polícia. E Jesus não fala nada, aqueles homens descem aquele paralítico na frente do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Jesus já foi perdoando os pecados daquele homem. Amém. Na casa do Senhor Jesus Cristo há perdão. Aleluia. Perdão. Aleluia. Você que precisa de perdão, necessita, busca perdão, o Senhor Jesus Cristo tem perdão para te conceder nesta noite. A primeira coisa que ele fez, filho, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia não diz que aquele homem fez, e ali começou a haver uma murmuração entre os fariseus daquela época, reclamando quem é este para perdoar pecados. Só Deus tem poder. Aí Jesus Cristo, Amém, vocês estão aí Pai. murmurando. Oh, Ou glória. é mais fácil dizer a este homem, perdoados estão os teus pecados, ou então levante da tua cama e
vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra. Jesus disse para aquele homem: levanta do teu leito. Levanta, pegue a ela e anda. Amém. Amados, o Senhor Jesus Aleluia. Cristo, Ele tem poder, Ele tem autoridade sobre a terra. Amém. Todas as coisas estão sujeitas ao poder do Senhor Jesus Cristo, ao seu nome. Amém. Ele tem poder, Ele tem autoridade. Diz essas escrituras que caminhando, Jesus lá estava na sua casa. Jairo se aproxima sobre Jesus, na casa do Senhor Jesus. Jesus tinha um endereço. Se Jairo foi até lá, porque Jesus tinha um endereço. E o Senhor Jesus Cristo continua tendo um endereço. A igreja, neste caso de nós, a igreja quadrangular da família global aqui da Vila Rica. Amém. Essa igreja aqui é o endereço do Senhor Jesus Cristo. Se você quer encontrar Jesus Cristo, venha a este lugar. Amém. Se você quer que as pessoas sejam abençoadas, que as pessoas estão necessitadas, tragam essas pessoas a este lugar. Este é o endereço que eles encontrarão ao Senhor Jesus Cristo. Jairo vai, pede que o Senhor Jesus vá até a sua casa, que a sua filha, segundo Mateus, já estava morta. Morta. Mateus escreve que ela estava morta. Morta. E Jesus vai seguindo a Jairo. Você seguir lendo aí a passagem, ele encontra com uma mulher que estava há 12 anos, com fluxo de sangue. Amém. Ela aproveitando a situação, porque ela sabia que o Senhor Jesus Cristo tinha algo para oferecer, um benefício, uma ajuda, uma assistência, um socorro, um amparo, algo que iria mudar a vida dela, o lar dela, a família dela. Como Jairo também soube que o Senhor Jesus Cristo, entrando dentro da sua casa, poderia mudar aquela situação da sua filha morta. Amados, essas pessoas aqui sabiam que Jesus Cristo tinha algo para oferecer, para dar, para conceder, para mudar a sua situação de vida dentro do seu lar, dentro da sua família. Aleluia! Toca, diz a Bíblia, na orla das vestes do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque ela estava impura, estava com hemorragia, segundo a lei de Moisés. Ela não poderia se aproximar de ninguém, não poderia tocar em ninguém. Fosse pega, seria apedrejada. Vocês já ouviram isso? E ela mesmo sabendo que o Senhor Jesus Cristo, era o filho de Davi, era o Senhor, era o sacerdote, era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ela, para não descumprir também a lei, ela vai lá na barra, na orla do Senhor Jesus Cristo e toca. Porque ela sabia que era suficiente, que não precisaria tocar fisicamente no corpo, nos pés ou nas mãos, né, abraçar o Senhor Jesus Cristo. Ela sabia que somente tocar ali naquela orla, ela seria curada, segundo as Escrituras diz. Amém. Ela foi curada. Aleluia. Ela foi curada. Glória. E diz a palavra aqui, onde nós lemos, o Senhor Jesus Cristo estava voltando para a sua casa. Para a sua casa. Ele segue, ele volta para a sua casa, e nós vemos que começaram 2 cegos a seguirem o Senhor Jesus Cristo. Aí você pode estar perguntando, mas Marcos fala que é um, e dá o nome, né, Bartimeu. Lucas também fala que é um, mas Lucas não dá o nome, só diz que era um cego. Amados, nós temos que entender que é o famoso, a sinopse, né? São os evangelhos sinopse. Mateus, entre Marcos e Lucas, Mateus foi o único que estava presente naquele momento. Mateus foi o único, os 3, que teve a visão, que viu tudo. Viu e ouviu. Mateus, ele era apóstolo. Lucas e Marcos não eram apóstolos. Eles foram discípulos.
né, ganhos aí no ministério de Paulo, depois eles se tornaram discípulos do Senhor Jesus, seguindo Oh, glória. o Evangelho, mas não era apóstolo. Então, somente Mateus, ele presencia tudo. E ele relata que eram 2 cegos. Ele não dá o nome dos cegos, mas ele relata que eram 2 cegos. E diz que eles estavam retornando para a casa do Senhor Jesus Cristo. Jesus já tinha também chamado Mateus para servir a ele. Diz as Escrituras também no capítulo 9, que Jesus Cristo reúne ali alguns publicanos, né, que, vamos dizer, entre aspas, amigos de Mateus, odiados pela nação de Israel. Eles eram odiados, eles eram rejeitados. Imagine aquelas pessoas odiadas, rejeitadas, como que elas se sentiam? Se você for odiado e rejeitado, como que você se sente? Bom, triste, derrotado, Arrasado. né? Arrasado, segundo aqui, irmão, magoado, olha só. E Jesus Cristo recebe essas pessoas dentro da sua Glória a Deus. Amém. e foram Aleluia. reclamar. Esse come com pecadores, come com pecadores. E os discípulos lá de João Batista foram questionar ainda. Foram questionar, aí Jesus, resumindo aqui o assunto, eu vim para os doentes, não para os sãos. Glória Eu a vim Deus. para os pecadores. Aleluia. E Jesus Cristo amou aquelas pessoas dentro da sua casa. Oh, Porque aquelas glória a pessoas Deus. precisavam se sentir amadas, Amém. precisavam Aleluia. sentir-se perdoadas, Aleluia. ser Glória. recolocadas diante de Deus. Aquelas pessoas precisavam saber de Jesus, que Deus amava cada uma daquelas pessoas. Amém. E nesta noite Deus está Amém. dizendo Glória a para Deus. você que Ele te ama. Amém. Ele te ama e quer te abraçar. Ele quer te colocar na presença dEle. É o que o Senhor Jesus Cristo fez. Amém. Aleluia. Trouxe, atraiu aquelas pessoas para Ele, porque Jesus Cristo tinha um benefício para conceder àquelas pessoas. E nesta noite o Senhor Jesus Cristo tem um benefício Aleluia. para conceder a você nesta Amém. noite. E é aqui onde nós lemos esses cegos aqui. Depois que o Senhor Jesus Cristo voltando da casa de Jairo, retornando para a sua casa, 2 cegos, 2 homens. Aí você me pergunta, mas era cego? Como é que eles sabiam? Mas eles deviam. Os cegos, né? Você sabe que eles, se não tem a visão, eles apuram uma outro sentido. Ou a audição, olfato. Glória a Deus. Eu já disse há um tempo atrás, eu trabalhei com José lá na Linhas Correte. Ele nos conhecia pelo cheiro. Pelo cheiro. Você passava perto dele, ele ficava daquele jeito, né? Olhos fechados. Ele parecia, desculpa aqui o termo, não fagiador. Ele puxava o ar assim e falava, fulano, ciclano. E às vezes a gente ficava em 3, 4, e a gente ficava se mexendo para poder dificultar ele. Aleluia. Aí ele ficava. Aí quando nós parava, aí ele vinha com a mão, aí ele falava, ó, Cito, peraí, esse aqui é o Mateus. Aí ele ia falando. Outros, né, a minha cunhada disse que ela conheceu um professor de dança, cego Aleluia. e dava aula de dança. E vou dizer uma coisa para você também, ele era surdo. Cego e surdo. Eu conheci um senhor que pregava e ele era cego. Isso. Vivia sempre aí na Praça Santo Eduardo. Amém. E era surdo. Muito lindo. Mas sabe qual era o sentido? Os pés dele. Ele ligava o som alto, descalço, ele sentia a vibração e ele sabia qual era a música. Glória a Deus. Se era samba, se era tango. E ele ensinava as pessoas. A minha cunhada, aquela que veio ao estudo a vocês aqui, ela presenciou isso. Lá em Santo André.
Esses homens aqui, não sei como, mas eles talvez podem ter perguntado quem é que está passando aí. Eles viram, né, perceberam aquele movimento, que era muita gente seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Lucas, no capítulo 8, versículo 40, diz: quando o Senhor Jesus Cristo voltava para Cafarnaum, para a sua casa, a multidão aguardava ao Senhor Jesus Cristo. Sabe como? Sabe como? Me diz aí. Como aquela multidão aguardava ao Senhor Jesus Cristo. Aguardava Jesus Cristo com tristeza? Alegria. Os irmãos estão meio desanimados. Espero que os irmãos estejam atentos. Diz a palavra do Senhor que a multidão aguardava ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Com alegria, com prazer, com satisfação, porque ele sabia que o Senhor Jesus Cristo tinha um benefício, uma assistência. Jesus Cristo tem poder para mudar a situação. Aleluia. Tem nas suas vidas e dentro das Amém. suas casas. Amados, e os dois cegos percebem isso. Mateus diz as Escrituras que Mateus apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como Messias prometido, o libertador, Amém. aquele que veio para libertar, aquele que veio para salvar, aquele que veio para resgatar, Aleluia. aquele que veio para trazer alegria, esperança, prazer de viver. Aleluia. Aqueles homens sabiam disso e começam a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Amém. Eles sabiam, pastor, que Jesus Cristo tinha algo para oferecer, para dar, uma assistência, um benefício. Então eles iam usar isso. Eles foram atrás disso. Mas muitos de nós aqui, quando o governo começou a ceder o benefício, ficamos lá algumas horas, até dias, se não na fila, né, porque não pôde ficar fila, ficava lá no aplicativo para poder pegar o benefício. Dias, horas, o benefício da Bolsa Família. Hoje nós vemos aí o benefício da tarifa zero. Deus tem misericórdia, né? Para nós motoristas, né? Mas tem um benefício, tarifa zero, e as pessoas estão usando, estão saindo mais de casa, estão visitando mais a sogra, né? Pega a mulher, pega os filhos e pega o busão, não paga mesmo, e vamos passear. Eu, aqui na Sapopemba, entrou lá um rapaz com a mulher, 4 filhos, não sei se era mãe, se era sogra, entrou ele mais uns 8. É tudo de graça, vamos, rodando a catraca, as criançadas, né, aquela alegria, né? Vamos visitar a mãe, vamos visitar a sogra, vamos almoçar. Não sei se isso traz preocupação para as mães, para a sogra, né? Porque o filho vai vir com a família, com os filhos, vai vir almoçar, então eu vou ter que gastar mais. Normalmente as pessoas vão com alegria, mas não leva nada também. Leva alegria. Leva alegria, meu pastor. Leva alegria. Oh, minha sogra querida, abraça, beijo. Mas não leva nada para ajudar. Mas minhas irmãs diziam: minha mãe, nós vamos almoçar na sua casa. Pode vir, tem arroz e feijão e traga a mistura. E vai pro fogão também. Minha mãe não fazia. Minha mãe não cozinhava. Domingo, você esquece. Quem quisesse almoçar na casa da minha mãe, tinha que ir pro fogão. E ela dizia: traz alguma coisa também para ajudar aqui. Era isso, então a gente vê isso, tem o benefício da tarifa zero. O governo dá muito benefício e as pessoas vão atrás. As pessoas procuram. Tem o benefício lá do bilhete único, tem o benefício agora também, assistência lá do Enem, você depende da prova, você pode fazer a faculdade, ter uma bolsa, né, uma bolsa de estudo. Tem vários benefícios. Tem que se informar, saber qual
como conseguir, mas as pessoas vão atrás, ficam horas. E Deus também tem benefício para nos conceder e nós pouco sabemos. E se sabemos, não nos esforçamos para conseguir isso, para ter aquilo que Deus tem para nos dar. E nos dar com alegria, para nos dar com prazer. Amém. Eu digo para você que Deus tem as mãos cheias Aleluia. de bênçãos, cheias de assistência, de benefício, que pode mudar a minha vida. Aleluia. Basta nós acreditarmos, queremos buscar, desejarmos. E esses dois homens aqui perceberam isso. Que Jesus Cristo, o filho de Davi, o Messias prometido, aquele que veio para libertar, aquele que veio para resgatar a Israel, o povo de Israel. Eles acreditaram nisso. E eles começam a clamar. E começaram a seguir a Jesus. E Jesus não parou para eles. Diz que Jesus continua o caminho, indo para a sua casa. E eles gritando. E as pessoas param, e eles gritando. Temos aqui, Jesus seguiu. E o Senhor Jesus Cristo chega na sua casa, né? Nós vemos aqui. E Jesus Cristo perguntou a eles, né? Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se de quem? Os cegos. E Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Jesus faz uma pergunta a eles. Amém. E Jesus Cristo faz uma pergunta a mim e a você nesta noite. Amados, muitas vezes nós viemos à casa de Deus e nós dizemos, falamos, que nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo. E nós acreditamos, eu creio que Jesus Cristo tem poder para mudar. Eu creio que Jesus Cristo tem poder para me curar, para me livrar da ansiedade. Eu creio que Jesus Cristo tem poder para me perdoar. Eu creio que Jesus Cristo tem poder para transformar, salvar, libertar a minha família. Nós falamos isso. E algumas vezes, os irmãos me perdoem, falamos da boca para fora. Em sã consciência, nenhum de nós vamos dizer aqui, eu não acredito. Quem aqui já disse, eu não acredito que Jesus Cristo pode mudar a minha vida? Você não diz. Você não diz, mas por causa da situação que você está vivendo, a angústia, a dor, a sua luta, você não diz, mas por dentro você é difícil. Porque já faz algum tempo que está acontecendo isso. E você ainda não viu a solução, não viu aquilo mudar ainda. Aqueles homens não viam. Eram cegos, mas eles continuaram a seguir a Jesus. Amém. Mesmo cegos, eles seguiam a Jesus. Amém. Amado, se você não está vendo a solução, se você não está vendo a saída, você não está vendo que nada está mudando na tua vida, eu vou dizer uma coisa para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo não vendo, continua seguindo a Jesus. Amém. Continua seguindo. Mesmo não vendo nada. Aleluia. Mesmo não vendo nada. Mesmo que esteja doendo. Mesmo que você esteja afligido, oprimido, com dor. Sei lá o que você pode estar sentindo dentro da sua casa. Aquela luta, aquela batalha, aquela peleja. Dentro do seu lar, com o marido, com os filhos, com a esposa, sei lá, no trabalho, com o patrão. Eu não sei o que está acontecendo, mas você busca uma solução. Aqueles homens queriam ver, e eles não viam. Mas apareceu quem na vida deles? Jesus Cristo, o Senhor. Amém. E eles sabiam que Jesus Cristo poderia mudar aquela situação, mesmo não vendo. Eles seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Seguir significa estar junto, ir na companhia daquela que a pessoa, aqueles homens mesmo não vendo, eles seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Eles queriam estar
perto do Senhor Jesus Cristo. Eis que está na companhia do Senhor Amém, Jesus aleluia. Cristo. Mas não existe algo melhor que o Senhor Jesus Cristo. Não existe neste mundo Amém. nada que pode trocar ou substituir ao Senhor Jesus Cristo. Nós procuramos, às vezes, satisfação, prazer em algumas coisas. No cantor, no ator, no filme, na novela, no time de futebol, né, na política, em tantas outras coisas. E nós aqui falamos que conhecemos a palavra, ouvimos a palavra de Deus e sabemos que Deus tem nas suas mãos o domínio, o controle de Amém. todas as coisas. Glória a Deus. E não desfrutamos disso. Não desfrutamos. A maioria de nós, para não generalizar, a maioria de nós não desfrutamos. A maioria de nós não buscamos. A maioria de nós não insistimos, não persistimos, desistimos. Não desfrutamos, e é para mim e é para você. Amém. Diga pro seu irmão, Deus tem benefícios para mim e para você. Deus tem assistência. Deus tem alegria. Deus tem socorro. Aleluia. Aleluia. Deus tem. Deus. Aleluia. Deus tem. Deus tem para oferecer, meu amado irmão. É diferente aí do homem que nós estamos vendo aí nas campanhas políticas. Eu pouco assisti, eu só vejo algumas coisas, né? Se promete teleférico, né? Teleférico, um monte de coisa. Tarifa zero ao sábado, tarifa zero para a mãe, tarifa zero durante a semana. Vem um monte de benefícios, todos prometendo benefício. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou abrir escolas, hospitais e um monte de coisa. E nós vamos ouvindo aquilo, nós vamos acreditando. Vamos acreditando. E paramos para ouvir, para discutir. Não, aquele vai fazer, e começamos a esquecer. Esquecemos, vamos esquecendo dos benefícios de Deus, que Deus nos promete, que Deus tem para a sua vida. Esquecemos do benefício de Deus. É verdade. Esquecemos que esses homens aqui não são nada. Se Deus falar, ó, acabou para você, vem, eles morrem. Se não tomar banho, fedem. Fedem. São seres humanos, são homens limitados. Alguns estudam mais, outros não, nem tanto. Né? Mas são limitados. Se Deus falar, ó, para todos eles, amanhã, todos, né? Todos, toda a autoridade, acabou para vocês. Não tem ninguém amanhã vivo mais. Não tem. Porque é Deus, Deus tem nas mãos o domínio de todas as coisas. E esses homens se aproximam do Senhor Jesus e o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta. Credes nisso? Você crê? Glória a Deus. Você crê? E aqueles homens disseram, sim, Senhor. Ou seja, nós acreditamos. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer nós enxergarmos. Nós acreditamos que o Senhor pode abrir os nossos olhos. Nós acreditamos que o Senhor pode mudar as nossas vidas. Eles acreditaram. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele não está limitado se eu creio, se você crê ou não. Amém. Deus não está limitado a isso. Deus não está. Se o homem acredita ou não. Se ele tem um propósito de fazer, você pode acreditar ou não acreditar, ele faz. Mas se você crer, é melhor ainda. Amém, Pai. É melhor ainda. Jesus aqui faz aqueles homens pensarem. Para fazer você pensar. Que você vem, eu vou buscar Jesus. Eu venho à igreja, eu vou buscar Jesus. Jesus Cristo tem poder. Eu falo, eu prego isso, eu ouço aqui na igreja o pastor falando, o André, a Regina, o Luiz, aqueles que pregam aqui que Jesus Cristo pode, e Ele pode mesmo. Amém. Ele pode. Glória. Aí eu venho
Aí Jesus chega para mim, filho, você crê que eu posso fazer isso? E eu na luta, né, daquelas, não é nem mais o deserto do Saara, aquela luta. Aí eu começo a olhar para a luta. Esqueço que Deus pode todas as coisas. Eu esqueço que Jesus Cristo tem um benefício para mim. Glória. Eu esqueço. E nós vamos viver as nossas lutas. Vamos nos apegando a ela. Eu já disse aqui, nós vamos nos apegando. Né? Conhecemos a luta, em determinado tempo da nossa vida, conhecemos. Prazer, sim, ouvimos ser luta. Né? Passamos a nos conhecer, conversar, andar, namorar, noivar. Casamos com a luta. Casamos com os problemas. Casamos com as dificuldades. E vamos o quê? Nos familiarizando, pegando intimidade. Intimidade com a dor, com a dificuldade, com a depressão, com a ansiedade, com a mágoa. Casa-se com a mágoa, não pede perdão. E perdoar, sai fora. E é crente. E é crente. Casou com a mágoa. Casou com a mágoa. Não perdoa. Não pede perdão. Casou. E tem dificuldade de separar. E Deus está querendo separar. É o único casamento que Deus deseja destruir. É o único. Aleluia. É o único casamento, a única união que Deus deseja destruir. É você com a dor, com a dificuldade, com a ansiedade, com a depressão, sei lá com quem você casou. Você já se acostumou com ela. Está vivendo com ela. E ela está dizendo, não me larga não. Porque eu te amo. Ela declara amor para você. Eu te amo, não me larga, por favor. Ela diz, não vai à igreja. Não acredita no que o pastor está falando. Não acredita aquele irmãozinho gordinho, né? De óculos lá. Isabel. Graças a Deus tiraram uma foto nova minha. Né? A foto, né? Eu gostei daquela foto. E mostrou só aqui o rosto. Né? Foi bom isso. Graças a Deus, Deus ouviu a minha oração. Né? Mas é isso. E nós não queremos. E Deus está querendo separar e você se apegou a essa luta, minha irmã. Você se apegou a essa dor. Você se apegou com a ansiedade. Você se apegou com a depressão. Você se apegou com a tristeza. E Deus está dizendo, chega. Chega. Amém. Eu não quero que você viva com isso. Amém. Amém. Está entendendo, igreja? Glória a Deus. Deus não está querendo que você viva com isso. Deus está querendo separar. Deus tem benefícios. Aleluia. Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Amém, Cristo, Pai. está com as mãos cheias de Amém. alegria de te conceder. Deus está com a mão cheia de saúde. Deus está com a mão cheia Aleluia, de Pai. prazer, Aleluia. de amor. Aleluia. Você que se diz, não, ninguém me ama. Ele está dizendo, te amo. Eu te amo. Amém, Vou repetir, eu te amo. Glória. Aleluia. Deus está com mãos cheias de perdão Amém, Pai. para te perdoar. Amém. Te perdoar, se você pedir perdão, Ele perdoa. Ele só não pede perdão porque Ele não é. Ele é perfeito. Amém. Mas eu é. Eu é. Então, se eu errar, eu vou pedir perdão, Ele vai me perdoar. E se alguém me fez Aleluia. alguma coisa e pedir perdão para mim, eu vou perdoar. Amado, talvez você olhe para mim assim, irmão, se também casca grossa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Glória a Uma Deus. coisa que não tem no meu coração é mágoa. Glória a Deus. De ninguém. E se alguém chegar em mim, irmão, se me perdoa, é na hora. Eu não vou dizer, não, peraí. Eu vou jejuar. Vou subir no monte, né? E vou orar. Daqui uns dias, se Jesus não voltar, aí vou orar. Vou meditar, vou na igreja, vou lá no profeta. Se ele vai revelar, não.
pode perdoar. Não perdoa. Né? Nós estamos nessa ainda. Não, para mim é na hora. Se errou, me perdoa, está perdoado, em nome de Jesus. Amém. É vida que segue. Vou dizer uma coisa, a Bíblia diz que a mágoa habita no coração de quem? Do todo que é todo. Sem conhecimento, ignorante. É isso. Você é crente, meu irmão, você é crente. Para com essa história. Aleluia. Peça perdão se você errou. Se alguém errou com você, pedir perdão, perdoa. Você pode morrer amanhã. E se for morrer, vai deixar a mágoa viúva. Vai deixar a mágoa viúva. Não morre com isso não. Perdoa. Perdoa, entregue perdão. A Bíblia diz: não deixa o sol, ó. Não deixa não. Não fica protocolando isso, adiando, vou adiando. Deus está querendo separar. Esses homens sabiam disso. E Jesus pergunta: você crê nisso? E eles creem. E Jesus Cristo, diz a Bíblia, faça-se conforme a sua fé. Amém. E os olhos deles se abriram. Glória a Deus. Está vendo como é simples? Como Jesus Cristo é simples? Jesus Cristo não complica. E já dentro da sua casa, saindo aqueles cegos, aí trouxeram quem? Um mudo. Um mudo. Um mudo. Não vou dizer que todos os mudos é endemoniado não, pelo amor de Deus. Aí está expulsando o demônio aí dos mudos não. Mas nesse caso aqui era um espírito. Era um espírito que deixava aquele homem mudo. Eles levaram onde? Na casa do Senhor Jesus. Então o cego saiu, entrou o mudo. E Jesus diz aqui que Jesus expulsou aquele demônio e o mudo começou a falar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vocês não lembram o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo fez, perdoou os pecados do paralítico. O paralítico andou. Jesus Cristo perdoou, né, aqueles homens que eram odiados. Jesus Cristo abraçou e disse: eu amo vocês. Eu quero vocês são Deus. Glória a Jesus Deus. Cristo é assim. Amém. Jesus Cristo, ele vai e cura os cegos. Faz os cegos enxergar. E Jesus Cristo liberta o mundo. Olha só o que Jesus Cristo tem. Quanto ele tem para oferecer. E muito mais, não é só isso que não. É algumas coisas que eu peguei. Glória a O que Deus. ele pode fazer dentro da sua casa. E dentro da sua casa ele se reunia com os discípulos para ter um tempo de conversa, uma intimidade, um conhecimento, para que os discípulos conhecessem ele, tirassem as dúvidas, aonde Jesus explicava para eles as parábolas, discutiam ali, conversavam o que eles tinham que fazer. Era uma amizade. Conversa aqui, conversa de lá, Pedro fala, Jesus ouve, Tiago fala, João fala, Mateus fala, e os outros vão falando, vai falando, ele ouvindo, ele vai conversando, né? Tendo essa amizade dentro do lar, dentro da casa, na família, precisa do quê? União. Diálogo, união, conversa, intimidade, se conhecer, saber o que está acontecendo. Amém. Onde eu trabalho, uma fiscal se matou aí, alguns dias atrás, há um mês, a Claudinha, 54 anos, tirou a própria vida, porque não havia diálogo. Eu conversava com ela, você está conversando com o seu marido, você fala com ele, você fala com a sua filha, dizia que tinha uma filha que era advogada, mas a gente viu que ela era depressiva. Nós conversávamos com ela, eu disse para ela, você precisa de ajuda. Procura uma ajuda, procura um psicólogo e deixa Deus entrar. Deus pode, não, mas é difícil. O que eu estou passando é difícil, mas Deus pode mudar. Amém. Amém. Já tem um irmão lá que é numa igreja, aquelas igrejas, né, tradicional, rigorosa mesmo, para Deus e amor, aquele irmão, né? Quer dizer que as pessoas falam que ele é chato, que pega no pé, e ele ficava no pé dela, ó.
Você aceita Jesus. Só Jesus na sua vida. Jesus Cristo tem poder para mudar a sua vida. Ele pregando. Ela fala, não gosto dele, se deixar. Ele fala toda hora de Jesus. Me chama para ir na igreja. E ela não ouviu ele. Não quis. Ela não quis a assistência de Deus. Ela não quis o benefício do Senhor Jesus Cristo. Ela não quis. Aí o que ela fez? Tirou a própria vida. 54 anos de idade. Porque não havia dentro da sua casa. E Jesus Cristo reuniu para isso. E muitas vezes nós convidamos Jesus Cristo para dentro da nossa casa. Todos aqui queremos Jesus, não queremos? Amém. Amém. Glória a Deus, aí Jesus Cristo vai para a sua casa. Oh, glória, feliz. Nós ficamos felizes, Jesus dentro de casa. Amém. Convidar o hóspede. Né? Eu esqueci de lembrar. Aí na hora da conversa pegamos o quem? O celular. E Jesus lá na sua casa. Alguém tem o celular aí? Vem pra lá. Aí fica. Né? Conversando com Jesus. Mandando mensagem, WhatsApp com Jesus no celular. Sempre mandando. Jesus não tem celular. Está conversando com outro. Esqueceu de Jesus. Esqueceu. Vai almoçar, vai jantar. Está dando garfada aí. Nem sente o gosto da comida. Nem sabe o que comeu. Às vezes não come jiló, nem um pastor. Não gosta de jiló. Aí a pessoa come jiló sem saber. Porque não está olhando para o prato. Ele está no celular. Aí a mãe vem e põe jiló. Vou enganar. Isso aí está no celular e ele nem vai ver. Vai comer o jiló sem saber. E comeu o jiló, sentiu aquele amargo. Tem uma amargo aqui, mas não viu que era jiló. Eu não gosto de abobrinha, mas eu estou no celular. A hora vai e põe a abobrinha no prato. Eu como. Não gosto de abobrinha. É isso. Esqueceu que tinha alguém, um hóspede, dentro da sua casa. Um hóspede que veio para mudar a sua vida. Amém. Esqueceu de Jesus. Esqueceu dos benefícios que o Senhor Jesus Cristo tem para dar. E esses homens aqui foram até a casa do Senhor Jesus Cristo. A multidão recebia Jesus Cristo com alegria, com prazer. Diz lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 40. Toda vez que Jesus Cristo voltava para Cafarnaum, havia festa. Alegria. Aleluia. No meio da multidão. Amém. Chegou ele. Aleluia. Chegou aí o meu benefício. Chegou a minha cura. Chegou a minha paz. Aleluia. Chegou a minha alegria. Chegou aquele que tem poder para abrir as portas. Amém. Chegou aquele que ressuscita mortos. Amém. Chegou aquele que dá vista aos cegos. Chegou aquele que faz o paralítico andar. Amém. Chegou aquele que transforma a água em vinho. Amém. Chegou aquele que multiplica os pães. Chegou aquele que anda sobre as águas. Aleluia. Chegou aquele que diz à tempestade: cessa-te, e diz ao vento: calma-te. Chegou Jesus Cristo nesta noite a você. Jesus Cristo, ele veio aqui nesta noite porque aqui é a casa dele. É a casa do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui nesta noite para te perdoar se você deseja. Ele está aqui nesta noite para te curar. Ele está aqui nesta noite para transformar a tua vida. Chegou. Você está diante daquele que tem benefícios. Ele não é a Bolsa Família, não, mas ele tem poder sobre a terra. Ele tem autoridade. Tudo e todas as coisas estão sujeitas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amado, eu quero que você entenda isso, que você coloque isso no seu coração, que você se apegue ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Faça que nem ao céu. Oh, glória, Pai. Você não está vendo, mas segue ele. Segue, porque uma hora ele vai mudar.
Amém. Jesus Cristo, eles gritavam por Jesus, Jesus Cristo ia andando. E a multidão e o cego persistindo, seguindo a Jesus. Né? Talvez pelo barulho da multidão, eles, é por aqui. Ele está indo aqui, então eu vou atrás dele, eu vou na sua companhia. Talvez eles estavam do lado de Jesus, eles estavam seguindo a Jesus. Eles seguiram até chegar na casa. Aí Jesus pergunta: você crê? Você crê nesta noite? Eu estou encerrando. Amém, Pai. Você crê que Jesus Cristo pode mudar Amém. a sua vida, a situação? É por isso que eu fiz a pergunta no início. Como está a sua casa? Como está? Como que você está vivendo dentro da sua casa? O seu relacionamento? Como você se sente intimamente? Você mesmo, espiritualmente dizendo, como que você se encontra? Você encontra afligida, abatida, depressiva, ansiosa. É uns problemas que também abatem as pessoas, problemas psiquiátricos também. Traz alguns problemas e traz alguns males lá na frente. Nós estamos vendo aí pessoas que estão tirando a própria vida. Estou dizendo aqui, esse caso da fiscal, o Alex, dias atrás, falou aí num parente dele, uma vizinha dele, também tirou a vida. As pessoas acham que vão resolver e não. Aumentou o problema para a eternidade, vai para o inferno. Aquele que tira a própria vida vai para o inferno. Não tem outro caminho. Mas você tem Jesus Cristo. Amém. Você não vai tirar a sua vida, com certeza. Talvez você pode ter perdido a esperança na vida. Mas o Senhor Jesus Cristo está aqui nesta noite. Amém. Amém. Para te dar assistência, para te ajudar, com benefícios a você. Mãos cheias. Se você pudesse imaginar como que Deus está com as mãos para você. Glória a Deus, amém. Com as mãos cheias, o que é que você pegaria nesta noite? Diversas coisas. Diversas. Amém. Tudo aquilo que você imagina ou que você nem pensa, Deus tem. Tudo cabe, eu vou dizer para você, tudo cabe aqui, numa mão só dele. Amém. Porque ele é gigantesco, ele é poderoso, ele é grande, ele é enorme, maravilhoso. Diz a Bíblia que a terra é o estrado dos seus pés. Amém. Tem uma passagem do profeta Ezequiel, que não lembro, mas Ezequiel tem uma visão que a orla das vestes do Senhor Jesus Cristo enche o templo. Eu gosto dessa passagem. A orla das vestes de Deus, ela enche o templo. A grandeza de Deus. E Deus é tão grande que Ele habita em você. Amém. Amém. Aleluia. Imagina, bate aí no seu coração. Deus morando em você. Aleluia. Oh, glória. Deus morando em você. Aí você diz, Deus não me ama. E Ele dentro de você. Deus me permite passar por essas coisas. Deus não age, Deus não faz. E Deus dentro de você. Amém. Clamando, falando a você, estou com você. Só basta me seguir. Amado, segue a Jesus Cristo. Amém. Para com esse negócio de estar seguindo aí, influenciadores aí, que o negócio está feio, está pegando. Está pegando aí. São pessoas que não têm nada para oferecer. Você vai ver a vida de alguns aí, olha, né? Pelo menos é o que eu vejo na reportagem. Não tem nada para oferecer. Esses homens, não vai na igreja, não dá o dízimo. Mas ele diz para você, me segue. Dá um like. Né? Inscreva-se. Glória a Deus. Né? Para ele mandar mensagens para você. Ele diz para você não ir à igreja, mas ele manda você seguir aí. Dentro de casa. Sabe por quê? Cada visualização, não sei quanto que dá, mas dependendo, chega um número lá de visualização, ganha uns troquinhos aí. É por isso que você vê um monte de gente aí na internet, aí, no YouTube, aí, fazendo vídeos aí, e não eram nada, não tinham nada, e tá milionário.
Tem alguns aí que eu não vou falar o nome, né? Mas tem alguns aí que, ó, não tinha nada, mas ele entrou nessa no YouTube aí, tá, ó, comprando fazenda, carro, helicóptero. Tem muitas pessoas que seguem ele, vai lá e até crente também. Vou me inscrever. Eu vou seguir ele. Misericórdia. Eu vou seguir ele. Né? Vamos ver se o jogador, 1 bilhão de seguidores. Ele não precisa. É multimilionário. O futebol deu a ele muita coisa. Mas as pessoas estão seguindo ele. Tem um jogador brasileiro também. Disse que é o melhor do mundo, mas não ganhou nada. Ganhou nada. Milionário, e as pessoas estão seguindo ele. Aqui que só dá risada. Está fazendo uma entrevista, fica só dando. Não tem nada aqui. Faz uma pergunta para ele e só dá risada, porque não tem argumento. Não tem resposta. Agora Jesus Cristo não, ele tem. Jesus Cristo tem para te oferecer nesta noite. Eu vou pedir que você, em nome de Jesus, se coloque em pé.